Bom dia, eu sou Karine, consultora de negócios da Invent, contadora também, e eu estou aqui com o Michel. Bom dia, pessoal. Eu sou gerente de produtos da Invent e sou especialista na parte de docs. E a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a NFC 4. Uns meses atrás a gente conversou sobre a NFE 4, que teve a virada agora no meio do ano. E voltamos agora em setembro para falar sobre a NFC, que tem uma virada um pouco mais no final do ano, agora em outubro, e que impacta um pouco mais, um número um pouco maior de clientes e tem bastante mudanças aí. Vou conversar um pouquinho sobre isso nos próximos minutos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a NFC 4.0. Tá? As principais mudanças, então, são as mudanças de versão, onde ele alterou para a versão 4.0, e também não só a mudança da versão da NFC, mas também a mudança da versão do QR Code. Essas alterações, elas vieram a partir da nota técnica 2016-002, que já foi disponibilizada em novembro de 2016. Então, já faz algum tempo que eles disponibilizaram que ia ter essa alteração e essa mudança. Só que, com o tempo, eles foram criando novas versões dessa nota técnica, da versão 1.0 até 1.61, que saiu recentemente, colocando sempre umas novas alterações para que essas informações elas fiquem de acordo, né? E elas melhorem realmente tudo aquilo que o físico precisa receber. Tá? Além das alterações, uma informação bem importante foi a definição do protocolo TLS 1.2 ou superior como padrão de comunicação. Essa foi uma mudança bem importante, assim, aconteceu na NFE também, e agora na NFC. Está acontecendo também no CTL, DFE, nos outros documentos fiscais. É um momento que o fisco tem investido em tecnologia em todas as áreas, e uma desses investimentos do fisco em tecnologia foi mudar o protocolo de comunicação de SSL para TLS 1.2, uma questão de segurança, boas práticas. Para os contribuintes, isso trouxe um impacto bem grande, principalmente porque existem vários sistemas operacionais que não são compatíveis com o TLS 1.2, como o Windows XP, por exemplo. Tem outros que têm dificuldade de serem compatibilizados, como o Windows Vista ou versões muito antigas de Linux. Então, trouxe uma mudança bem grande, principalmente para o varejo, que é o grande afetado pela NFC, que tem as operações bem distribuídas entre PVBs, caixas, dentro de lojas. Então, essa talvez tenha sido a mudança mais impactante para os varejistas, foi essa mudança do protocolo de comunicação para o TLS, que deprecou a infraestrutura de muita gente. Falando um pouquinho dos prazos, então. Então, já está em homologação desde o dia 4 de junho de 2018, entrou em produção em julho, a partir do dia 2, e a desativação da versão anterior, ou seja, da versão 3.10 da NFC e da versão 1.0 do QR Code, é que vai acontecer agora, em 1º de outubro de 2018. Então, aqui é que vai ter o grande impacto, porque até 1º de outubro, todas as empresas, na verdade, até dia 31 de setembro, todas as empresas ainda conseguem estar utilizando a versão 3.10. E a partir do dia 1º de outubro, então, as empresas têm que estar atualizadas e têm que estar adequadas para estar emitindo documento fiscal para as operações não pararem. É bem interessante essa questão do prazo, que tiveram algumas CEFAs que não cumpriram esses prazos estabelecidos na nota técnica e que demoraram um pouco mais para liberar o QR Code 2.0 para os contribuintes testarem. E isso a gente entende que foi causou um grande impacto para os varejistas na homologação das versões novas de PDV, das aplicações, porque o tempo já era curto. Eles teriam que homologar em junho, começar em julho a fazer a atualização, rollout em campo, até setembro está tudo pronto. E alguns FIIs acabaram liberando isso durante o mês de julho, ali, até início de julho, e com isso acabou tirando praticamente um mês de alguns contribuintes que precisaram segurar essas atualizações e acabou ficando mais em cima da hora ainda. Bom, nós vamos tratar essa apresentação falando um pouquinho sobre as principais mudanças do layout e, posteriormente, sobre as regras de validação em cima dessas mudanças. Tá? Então, o que teve realmente de impacto em cima da NFC? Né? Porque como
o manual da NFE, da NFCE, ele é um só. Algumas informações impactam os dois documentos e algumas apenas a NFE ou apenas a NFCE. Então, nós vamos tentar trazer um pouquinho para vocês do que realmente impactou a NFCE e as principais alterações em cima disso. O que mudou realmente nesse layout para a NFCE? Então, uma das mudanças que teve um grande impacto para as empresas que trabalham com medicamentos, bebidas, produtos veterinários, é o novo grupo que foi criado, que é o grupo de rastreabilidade do produto, que ele foi feito realmente para conseguir identificar os lotes, a data de fabricação e produção dessas informações. Outro grupo importante também foi o grupo específico de medicamentos, que mudou, que foi adicionado o código Anvisa, então, para estar informando, para que essa informação também venha um pouco mais clara, considerando que eu preciso identificar os produtos que eu estou vendendo para caso aconteça algum problema, né, seja necessário um recolhimento, ou até fazer o acompanhamento realmente das mercadorias, eu consiga fazer. Tanto o grupo de rastreabilidade quanto o grupo de medicamentos visa controlar um pouquinho melhor esses produtos. Outro grupo importante é o grupo de combustível, que passou a ter informações a respeito dos percentuais da mistura do gás. Isso foi que pegou um pouquinho quem trabalha com combustível. Por quê? Porque essas informações, elas agora têm que ser bem detalhadas sobre o percentual desse gás dentro do bujão de gás, né, dessas informações. Ele tem que dizer exatamente quanto é de gás natural, quanto é de gás importado e quanto é de gás internacional. Então, tem que ter essa divisão. Além, anteriormente, já tinha o código da ANP, e agora passa a ter também a descrição desse produto da ANP. Essas mudanças afetam grande parte do varejo, principalmente porque esses dois mercados de medicamentos, farmacêutico tal, e de combustíveis, postos de combustível, são dois mercados bem atuantes, bem grandes dentro do varejo. Então, são mudanças que afetam bastante gente, bastante clientes, e elas são progressivas a partir de agora. O fisco vai começar a investir um pouco mais nessa parte de rastreabilidade. Quem é da área farmacêutica sabe das mudanças que estão acontecendo nos códigos de barra dos medicamentos, para contemplar mais informações sobre o rastreamento do medicamento. Isso vem de encontro diretamente para as mudanças do fisco, com as implementações dessas mudanças no código de barra do medicamento. O fisco vai passar a exigir um pouco mais de informação sobre a rastreabilidade do produto. Assim também, os postos que antes passavam menos informação, agora vão precisar passar mais informações. E principalmente essa parte do grupo de rastreabilidade vai acabar afetando outras áreas, como a Karine comentou, de produtos alimentícios, veterinários também, vai acabar chegando nos supermercadistas, nos agropecuaristas, por aí vai. Outra informação bem importante, que a gente sabe que tem causado um pouquinho de dor de cabeça entre os empresários, é a informação a respeito do ICMS efetivo. Sempre que tiver uma venda para consumidor final e que utilizar o CST 60 e o CSUSN 500, então eu passo a ter que botar as informações do cálculo do ICMS efetivo. Por que isso está dando um pouco de dor de cabeça? Porque cada Secretaria da Fazenda vai definir ou não se vai utilizar. Então, passa a ser um negócio muito específico. Rio Grande do Sul e São Paulo já se posicionaram, já disseram que vão pedir esse cálculo, tá? E por que ele realmente está sendo solicitado? Justamente porque o valor entre a compra e a venda do produto, quando se fala em substituição tributária, ele tem uma diferença razoável. E os estados estão dizendo que, na hora entre a compra e a venda, como tem essa diferença, eles perdem um percentual de ICMS, tem um valor de ICMS que eles acabam não recebendo. E é isso que eles querem passar a receber quando eles pedem esse campo do ICMS efetivo. Eles querem receber essa diferença que eles não estavam recebendo anteriormente. Tem um ponto muito importante sobre o ICMS efetivo, que o fisco ainda não se posicionou em relação à forma de calcular esse imposto. A gente tem conversado com várias Cefaz e vários deles têm comentado sobre formas diferentes de calcular. Então, é importante que a gente preste atenção nesse detalhe, porque tem um risco muito grande de futuramente termos formas de calcular diferentes para estados diferentes.
inclusive tem estados que não vão cobrar. Por exemplo, o Paraná está se posicionando no sentido de não exigir isso dos contribuintes. E, por outro lado, o Rio Grande do Sul vai exigir, São Paulo vai exigir, e possivelmente o Rio Grande do Sul pode ter um cálculo diferente de São Paulo e realmente exigir que seja calculado da forma que eles recomendam na recomendação deles. O que a gente sabe no momento é que os fiscos que vão exigir, eles se comprometeram a divulgar nas próximas semanas, nos próximos meses, uma recomendação, uma documentação com a forma de como calcular antes de exigir dos contribuintes essa informação. Então, é importante a gente monitorar essa mudança aí, porque as Cefaz vão começar a se posicionar aos poucos agora em relação a isso e divulgar a forma que eles esperam receber essa informação. Ainda falando um pouquinho de cálculo de imposto, foram adicionados, então, os campos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, quando tiver a mesma situação de impostos para os estados que trabalham com o Fundo de Combate à Pobreza, também vão ter que destacar essas informações na NFC, assim como já vem fazendo na NFE. Então, é mais uma informação a respeito, é mais um cálculo que tem que ser feito quando informa o documento fiscal, quando envia ele para o fisco. Grupo de repasse do ICMS, quando for operação com combustível e na CST 60, então também passou a ser obrigatório. Eu tenho que estar informando quanto é esse ICMS da substituição tributária no combustível, quase na mesma situação do ICMS efetivo, mas já dentro dos campos que existem da substituição tributária dentro do CST 60. Então, tendo a venda de combustível, eu tenho que dizer quanto foi repasse da substituição tributária desse imposto. É interessante essa mudança, que ela afeta só alguns tipos de produtos. Então, tem uma lista de código ANP que são sujeitos a essa mudança. Os códigos que estão fora daquela lista, eles não podem ser informados, para os itens que estão fora daquela lista, não pode ser informado esse grupo de repasse, e para os itens que estão naquela lista, esse grupo é obrigatório. Então, não autoriza mais, na NFC 4, não autoriza mais uma NFC contendo algum combustível que esteja naquela lista com ICMS 60 sem um grupo de repasse. Tem o exemplo do etanol, que é um combustível que está fora dessa lista, então é um combustível que não é possível vender com um grupo de repasse ICMS 60, e tem, por exemplo, a gasolina, que é um tipo de combustível que a maioria dos códigos NP relacionados estão nessa lista e, no caso do ICMS 60, é obrigatório informar o grupo de repasse. As informações sobre pagamento também tiveram uma grande alteração. Então, eles tiraram algumas informações e adicionaram novas informações a respeito do grupo das informações de pagamento, certo? Então, antes eu tinha a informação das formas de pagamento à vista ou a prazo logo no começo, do XML, agora ele passou para as informações de grupo de pagamento. Eles regulamentaram um pouco melhor para que fique tudo num lugar só. Os dados de cobrança também tiveram alteração. Não pode mais colocar qualquer informação quando tiver parcelas. Tem que ser 001, 002, 003. Ele é obrigado a ser nesse modelo. Nós tivemos, quando teve a virada da NFE, bastante cliente até comentando, poxa, mas antes eu colocava o número da nota com o número da parcela. Não pode mais, passou a ser obrigatório, tanto para a NFE quanto para a NFC, trabalhar dessa forma, tá? E isso vai ser obrigatório, já é obrigatório, na verdade, na NFE a partir de 3/9, e vai passar a ser obrigatório, então, agora na NFC também. A data de vencimento também mudou e tem que ser dentro do formato esperado por eles, ano, mês e dia, trabalhando sempre dessa forma. Se não enviar dessa forma, não vai ser autorizado. Ainda das informações de pagamento, foram acrescentados alguns tipos novos de pagamento. Foi retirado a informação de duplicata mercantil e acrescentada a informação de boleto bancário. Então, eles estão devagarinho botando novas formas de pagamento e alterando também as informações. E, junto com isso, eles também estão adicionando as informações de novas bandeiras. Conforme vão crescendo esse número de bandeiras no mercado, eles também estão adicionando algumas bandeiras novas dentro do próprio layout para enviar essa informação, não como outros, como qualquer bandeira vendida, mas exatamente para a operadora, para eles terem
esse acompanhamento em cima das operadoras de cartão de crédito e débito também. A gente sabe que na prática, para o varejista, já era controlado esse tipo de informação. A forma de pagamento, as bandeiras de cartão, e só o fisco não tinha essa visão da mesma forma que o contribuinte, que no PDV precisava tratar 10, 12 formas de pagamento, e na NFE tinha 2, 3, na NFC também. Então, agora, essas mudanças são reflexo do entendimento que o fisco começa a ter um pouco melhor no negócio do varejo. Dessas adaptações que eles estão fazendo para que a NFC atenda um pouco melhor esse negócio do varejo. Então, eles criaram uma lista melhor de formas de pagamento, estão incluindo novas bandeiras. A gente sabe que na prática ainda não atende tudo que o varejo realmente atende. Existem muitas empresas que têm bandeira própria ou que usam algum outro tipo de forma de pagamento, mas aos poucos o fisco está entendendo esse negócio do varejo, até porque também é muito recente, né? NFC de 2013, 2014, então a gente a NFC não tem a mesma maturidade do NFE, mas aos poucos o fisco vai entendendo o que os contribuintes precisam e acrescentando no documento para que ele seja mais próximo da realidade que a gente tem no negócio de verdade. Outra informação que também o varejista já era acostumado a colocar isso no dia a dia dele, mas que não ia no documento fiscal e passou aí é o valor do troco, né? Então, quando a gente vai no mercado, faz uma venda, nós sabemos que se a gente paga em dinheiro, na própria tela do sistema já mostra lá o valor do troco, quanto ele tem que devolver para o cliente. Mas para o sistema, ele dava essa visão, mas ele não enviava essa informação no documento fiscal. E agora, então, ele passa a ter esse controle também do valor que foi pago e do valor que tem que ser entregue ao cliente a título de troco. Relativo ainda às informações de alteração, dentro do Fundo de Combate à Pobreza, foram acrescentadas algumas informações que antes não tinham. Eles adicionaram umas tags novas. O que isso quer dizer? Adicionaram alguns campos novos dentro para poder fazer o cálculo de forma correta. Eles, até a versão anterior, eles pediam base de cálculo de valor, a alíquota eles não pediam, agora eles passaram a pedir a alíquota para também ter essa informação. Mudaram algumas descrições dos campos também, para não confundir muito com o que eles já tinham dentro do layout anterior. Então, tem algumas alterações menores que eles vêm fazendo, só para regulamentar alguma coisa que eles já tinham, uma informação que eles já tinham, mas que faltava um detalhe ou outro. Então, isso eles também vieram fazendo essas alterações, essas mudanças pequenas, para poder chegar numa informação mais correta. Também uma mudança interessante que teve nas últimas publicações dessa nota técnica é que o fisco atualizou o documento, trazendo descrições melhores para alguns campos, recomendação de como informar, ao invés de simplesmente trazer mudanças para o contribuinte. Então, o fisco procurou passar de forma mais clara para o contribuinte qual era a expectativa dele em relação a determinado campo, a informação de determinada situação. A gente sabe que ainda existe uma dificuldade muito grande em os contribuintes e a gente que desenvolve, que está nesse meio de documento fiscal eletrônico, entender exatamente o que o fisco está querendo passar para a gente. Mas esse já é um sinal de que essa comunicação entre os contribuintes, entre os desenvolvedores, tem melhorado com o passar dos anos, com a maturidade dos projetos, e hoje eles já estão corrigindo as documentações só para melhorar a descrição de determinado campo, para melhorar a compreensão do contribuinte. Isso já é muito legal. Como a gente estava comentando, algumas correções ainda, né? Então, eles têm mais alguns impostos que antes eles não tinham, eles corrigiam realmente o valor do campo, como o Michel já veio comentando, e também os campos, a nomenclatura, né? Então, como a gente estava comentando no slide anterior, que são só mais alguns campos que eles trataram dessa mesma forma, que algumas coisas de Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente, o percentual da SP que antes não tinha. Então, eles acrescentaram algumas informações para deixar mais claro o que eles estão recebendo, então, de informações, e também para nós, para desenvolvedores, até para o cliente, entender aquilo que ele tem que passar de informação. E as informações ainda do grupo de pagamentos, que passa a ser obrigatória. Até então, na NFE, dependia muito de como o cliente trabalhava, não era obrigatória, a NFC ele já solicitava algumas, mas agora todas elas passam a ser obrigatórias e preciso estar informando isso no documento. Se eu não informar, a nota não vai ser autorizada.
Bom, o QR Code 2.0 foi uma mudança que aconteceu nessa nota técnica e que causou uma certa bagunça nessas alterações, principalmente porque assustou um pouco os contribuintes, né? Os contribuintes começaram a olhar essa mudança como uma mudança muito grande, como uma alteração que poderia ter um impacto muito grande. E, na verdade, a mudança que ocorreu no QR Code foi uma mudança que o fisco fez para melhorar a segurança do consumidor em relação a um documento offline. O consumidor poder sair com aquele documento offline e facilitar para o fisco depois poder localizar aquele documento caso o contribuinte não transmitir, o fisco poder checar se o documento que está sendo impresso, que é o que o contribuinte está levando para casa, é realmente o documento que foi autorizado no fisco. Então, foi uma alteração nesse sentido. E para os contribuintes, na prática, o que aconteceu? Para os contribuintes que usam, por exemplo, a nossa forma de impressão, então nós compatibilizamos as nossas rotinas para gerar esse QR Code nessa estrutura nova e passou a imprimir no formato idêntico ao anterior, só que com um conteúdo diferente. Para os contribuintes que fazem impressão usando o retorno dos nossos serviços e a partir daí geram QR Code, da mesma forma, eles passaram a ter uma URL diferente para gerar esse QR Code, mas a impressão é exatamente igual. Então, não mudou a estrutura em si, o layout do QR Code, tamanho, nada disso. O que mudou foi a forma de gerar a URL. Na prática, quando eu tenho um documento emitido normal, eu tenho menos informações. Quando eu tenho um documento offline, eu tenho algumas informações novas, que são, por exemplo, o dia da data de emissão, que é, por exemplo, o valor total do documento, que é, por exemplo, que é uma outra informação que tem adicional ali, é o Digival, que é um dos campos da assinatura do documento, serve para garantir a autenticidade. Então, essa mudança veio com esse objetivo, deu uma assustou os contribuintes no começo, mas depois, conforme a gente conseguiu compreender e distribuir melhor o conhecimento do que era essa mudança, os contribuintes já ficaram mais tranquilos e realmente o que acabou aparecendo mais foram as outras mudanças que a gente comentou antes, como ICMS efetivo e as relacionadas a combustível, medicamentos e tal. Bom, falando um pouquinho das validações, então. Por quê? Porque todos aqueles campos que sofrem alguma alteração, que tem alguma mudança, eles acabam tendo uma nova validação em cima desse documento. Então, você disponibiliza as alterações e disponibiliza também como ela vai cobrar essas informações e o que ele vai realmente estar questionando, validando, verificando se realmente está de forma correta aquilo que está sendo enviado pelo cliente. Então, nós também vamos tratar as principais regras de validação e como eles vão estar cobrando essas informações. Bom, então tem as alterações, tem as regras de validação relacionadas à primeira parte que a gente comentou, sobre a rastreabilidade, medicamentos, combustíveis. Então, foram adicionadas algumas regras, principalmente essas que estão detalhadas aqui, em relação à unidade medida por GLP, a data de validade do medicamento em comparação com a data de fabricação, o medicamento só pode vencer depois da data de fabricação. Foi adicionado algumas informações, algumas validações relacionadas ao percentual de GLP, onde o somatório precisa puxar o 100%, por exemplo, e também algumas coisas no grupo de repasses do ICMS-ST, que é aquela questão que eu comentei de existir uma lista de alguns códigos NP sujeitos ao grupo de repasse e uma lista de códigos que não podem ser usados no grupo de repasse. Quanto à unidade de medida, eles estão tratando em quilograma, então se não for em quilograma a unidade de medida do GLP também não vai autorizar a nota, a NFCE. Tem que cuidar um pouquinho para fazer a unidade de conversão entre a unidade de medida de venda, de estoque, e a unidade de medida tributável. Né? Tem que cuidar, porque senão esse é um ponto que tem pego os varejistas desprevenidos, porque até então não era comum mandar nessa unidade de medida que passa agora, então, a ser validada e obrigatória. Outras mudanças importantes que aconteceram foram relacionadas ao FCP. O FCP, existia pouquíssima informação sobre ele na NFCE, passou a ter um pouco mais, e com isso passou a ser exigido um pouco mais de
qualidade nos dados. Então, foram criadas regras de validação para consistir o cálculo do FCP, do FCP-ST, para que aquela informação ali fosse uma informação realmente válida. Também foram alteradas algumas coisas relacionadas à parte dos pagamentos, à validação dos pagamentos, e teve uma mudança que instituiu uma forma de pagamento pelo duplicata mercantil, na SNT, numa versão anterior, e na última versão, nas últimas versões, pelo menos, essa forma de pagamento foi removida, então foi removida a regra de validação que exigia e colocada uma regra de validação que rejeita o documento caso for informado uma forma de pagamento como duplicata mercantil. Como a gente comentou anteriormente, ali nas informações de pagamento, eles passaram a validar o somatório total, né? Então, tem que cuidar para que realmente as informações de pagamento sejam válidas de acordo com o troco, né? Se não colocar todas essas informações certinhas, vai na rejeição também do total da nota. Bom, tem outras alterações que aconteceram na parte dos pagamentos, incluindo isso que a Karine comentou, do somatório. Isso é bem importante e impacta muito os varejistas, principalmente porque não foi previsto pelo fisco uma tolerância em relação ao valor total do documento e o valor do pagamento. Então, os contribuintes que não se atentarem a fechar o valor do pagamento com o troco e o valor total do documento ali, hoje esses documentos não autorizam mais se tiver uma diferença, por exemplo, de 1 centavo ou de 2 centavos. Hoje o valor do pagamento, né, a soma dos pagamentos menos o troco tem que ser igual ao valor total do documento. Outras coisas que foram mudadas foi principalmente para obrigar essa informação do valor do troco, mesmo que não tenha, informar zerado, para que seja fácil de fazer essa consistência do cálculo. Bom, o que nós tínhamos de alteração a respeito da NFC, então, seria isso, essas foram as validações que o fisco vem aplicando. Então, é bem importante ficar atento, porque foram regras que eles estudaram bastante, eles vêm trazendo isso de acordo realmente com a necessidade do mercado, e nós temos que ficar atento, porque às vezes um pequeno valor, uma vírgula ou 1 centavo, já podem realmente fazer com que a nossa operação pare. Então, é bem importante estar atento, estar controlando o sistema, estar atualizando, deixando ele em dia com todas as obrigações, né, para que vocês realmente não tenham preocupação nenhuma e não se incomodem a partir do dia 1º/10, quando for obrigada a emitir nesse novo layout. Isso que a Karine comentou é bem importante, porque principalmente no varejo a gente sabe que o que faz o mercado do varejo ser lucrativo é a quantidade de vendas e não o valor da venda em si, né? Então, ter um problema em produção por causa de um determinado item pode ter um impacto gigantesco na operação, porque aquilo pode significar um volume muito grande de vendas que não vai ser possível fazer na frente de caixa, no posto, por exemplo. Então, é muito importante ficar atento a essas mudanças, se preparar para elas. A essa altura, todos os contribuintes já estão praticamente prontos, então é importante fechar os últimos detalhes para poder colocar isso em produção tranquila até outubro e não ter problema. Bom, vamos tratar um pouquinho, então, tirar as dúvidas de vocês. Desde já agradecemos quem acompanhou a gente até aqui, esperamos que a gente possa ter ajudado um pouquinho a facilitar o trabalho de vocês. E se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando, conforme a gente for recebendo as dúvidas, nós vamos estar respondendo. E também, depois nós vamos disponibilizar essa apresentação, vamos estar encaminhando para vocês, para que se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês possam estar repassando a apresentação ou até entrando em contato com a gente. Vamos lá, então. Eu queria agradecer muito a atenção de todos mesmo, tem bastante gente dando bom dia para a gente, agradecer realmente a presença de todos. E vamos à pergunta, então, do Alan Cláudio, que falou que, no início, falou-se de facilitação do processo de rastreamento de produtos através da NFC. Perguntou se a Receita irá liberar uma API de dados para acesso, igual ao que monopoliza o estatal que possui o aplicativo do menor preço? Tem uma questão bem importante ali, que é essa parte de facilitar o rastreamento de produtos. Por enquanto, o que o fisco se manifestou foi em relação
ao controle do próprio fisco, Cepaz e Anvisa, por exemplo, e ao compartilhamento de dados entre eles. Então, não existe ainda nenhum posicionamento do fisco em relação a abrir alguma API ou algum portal ou aplicativo ou qualquer outra coisa para que seja feita esse tipo de consulta. Obviamente, como o fisco tem trabalhado cada vez mais para dar mais transparência para os contribuintes em todos os aspectos, como é o caso do menor preço, que o Alan citou, que foi instituído no Paraná, é possível que isso aconteça futuramente, mas no momento não tem nenhum posicionamento do fisco em relação a isso, nem dizendo que vai existir, nem que não vai existir. Acho que esse é um próximo passo do fisco que a gente precisa ficar ligado para entender o que vai acontecer. O Paulo perguntou, a partir do dia 1º/10, todos esses novos campos já serão consistidos pela Cepaz? Tudo que tem regra de validação passará, sim, a ser validado pela Cepaz. O que ficou um pouco em aberto ainda é a parte de ICMS efetivo, como a gente falou, porque as secretarias da Fazenda ainda estão disponibilizando material e alguns decretos, algumas normas internas, aonde eles vão estar validando o campo e botando todas essas informações, deixando elas mais claras para o usuário, de como tem que ser feito o cálculo e todas as informações, como elas têm que ser aplicadas. O Eduardo perguntou, as alterações que deverão ser ajustadas com a atualização, onde temos acesso aos detalhes para corrigir internamente para estar no padrão? Bom, Eduardo, a gente sempre disponibiliza para os clientes e parceiros a documentação de integração com as mudanças. Através do nosso suporte também consegue ter um acesso mais pessoal à documentação, tirar suas dúvidas, consegue ter uma consultoria mais legal em relação ao que tu precisa mudar no teu sistema. Então, a gente está à disposição para te ajudar com isso. A gente já tem a documentação publicada desde o início da obrigatoriedade, então, 2016, quando saiu, a gente começou a fazer, foi publicando, e conforme essas notas técnicas, a gente foi atualizando. Então, a gente tem nos nossos canais comuns, na central de atendimento e no nosso site tem a documentação. Se tiver alguma dúvida além do que está lá, aí o nosso suporte está à disposição também, pode te ajudar com isso. E também, para confirmar qualquer informação, alguma coisa que não ficou muito clara, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar, vocês podem contar com a gente para isso. O Alan Cláudio perguntou a respeito da obrigatoriedade da NFC, se é a partir de 1/10 ou 1º de janeiro de 2019. A alteração da legislação, a obrigatoriedade de utilizar a versão 4.0 é a partir de 1/10 de 2018. Porém, cada estado disponibiliza a obrigação de utilização da NFC. Então, depende muito do estado que você está e qual o seu faturamento, ou, daí depende que cada estado ele implanta de uma forma. Então, pode ser que se a sua empresa ainda não é obrigada a utilizar a NFC, essa obrigação seja a partir do ano que vem. Depende realmente do estado que a sua empresa se localiza. Agora, a obrigação de utilizar a versão 4.0 inicia agora em 1º de outubro de 2018. O Sidney perguntou, as alterações que fiz para a NFE são as mesmas para a NFC? Sidney, elas não são exatamente as mesmas, mas são muito parecidas. Para quem integra com arquivo texto XML, a estrutura do arquivo ela é muito próxima para NFC e NFE. Tem algumas diferenças, porque, por exemplo, na NFC não existe o IPI, e algumas outras coisas nesses moldes. Então, as alterações são muito parecidas, vale a pena replicar as alterações que fizesse na NFE e testar na NFC, tenho certeza que as diferenças entre um e outro são muito pequenas. O Gilson José da Silva perguntou se alguma secretaria já disponibilizou algum material, alguma instrução sobre ICMS efetivo ou se ainda não saiu nada. O que nós temos a respeito do ICMS efetivo foi algumas informações que nós conversamos diretamente com a Secretaria da Fazenda. No Rio Grande do Sul, eles não disponibilizaram ainda nenhuma norma a respeito disso, pelo menos até ontem não tinha nada, hoje eu não olhei ainda, mas eles não disponibilizaram ainda nenhuma instrução a respeito disso. As informações que nós temos, inclusive, que nós sabemos que o Rio Grande do Sul vai cobrar, que São Paulo vai cobrar, são em contato realmente com as secretarias da Fazenda. Mas assim que tiver algum material que for disponibilizado, com certeza nós vamos estar divulgando e estar encaminhando isso para vocês.
Gente, nós queríamos realmente agradecer a todos. Se tiver mais alguma dúvida, se quiserem estar encaminhando para a gente, pode estar mandando um e-mail para o nosso suporte, nós entraremos em contato, estaremos respondendo a todas as dúvidas de vocês. Estamos à disposição. Precisando, é só mandar um e-mail, ligar, só falar com a gente que a gente tira as dúvidas de vocês a respeito da NFC 4.0. Esperamos que vocês tenham gostado do que vocês viram, que possa ter clareado um pouquinho mais o dia de vocês e ter ajudado um pouquinho do que vai ser a emissão desse documento daqui para frente. Muito obrigado pela atenção, bom dia para todo mundo, e o que vocês precisarem da nossa ajuda para que essa virada do NFC 4 seja tranquila, contem conosco. Obrigada, tenham um bom resto de semana. Tchau, tchau.